Olá, olha eu aqui outra vez, Giovanni Martinelli, com um boletim do Diário do Peixe. O último que a gente estava tentando travou. Vamos tentar ver se a gente consegue conversar aqui de novo, né? Mas como eu estava dizendo no vídeo que travou, a situação em relação ao Alexandre Pato é essa: ele precisa rescindir primeiro o contrato dele na China. Se ele rescindir o contrato na China e ficar livre, o Santos tem interesse em conseguir fazer um acordo com ele para que ele venha defender o Santos, mas primeiro ele tem que conseguir a liberação dele na China, o que eu acho que é muito difícil. O Márcio Roberto Ferreira travou sim, o Thiago Bermudes travou, a gente vai por aqui, acho que aqui não trava mais, espero que aqui não trave mais. Mas então, falando sobre o Pato, a situação é essa. Depois a gente falou também da situação do Pacaembu, só para recapitular. O Pacaembu, a gente subiu uma nota no Diário do Peixe hoje falando sobre a situação do Pacaembu. O Pacaembu é assim, ó, a CBF criou o manual de licenciamento dos clubes e dos estádios. Então, assim, dos requisitos para que os estádios sejam liberados para jogos da Série A do Campeonato Brasileiro é que ele tenha 800 lux de iluminação. Lux é a medida ali de iluminação. O Pacaembu tem só 600 lux. Nesse caso, alguém teria que mudar os refletores do Pacaembu. A prefeitura, como está no processo de concessão ali para iniciativa privada, a prefeitura diz que não vai mudar, porque isso alteraria a licitação. E a empresa que ganhou o consórcio, a concorrência, que por enquanto está suspensa, disse que ela tem um prazo ali de 32 meses para fazer as reformas e não vai fazer tão urgentemente. Então, nesse caso, assim, não é o Santos que não vai poder jogar no Pacaembu. Nenhum time vai. O São Paulo queria também, o Palmeiras queria, porque vira e mexe tem show no Allianz Parque. Então, nenhum clube vai poder jogar no Pacaembu se não houver um acordo nos próximos dias aí. Eu não acredito que vai ter. Então, a situação é essa. O Santos está tentando acelerar as reformas na Vila. A expectativa é que ela possa ser concluída antes do Campeonato Brasileiro, para a Vila ser a primeira opção, e daí o Santos vai tentar outras opções para o Pacaembu, caso o Pacaembu seja vetado, e o Santos tem interesse em jogar na Grande São Paulo. Então, assim, tem algumas outras opções aí que estão sendo estudadas, né? Então, vamos lá. Daí o Pedro Lima está perguntando aqui, Felipe Jonatas está voltando para o Ceará. Não, não está. Você tem razão ali que o Santos não pagou o Ceará. Mas agora, nem o Ceará quer que o Felipe Jonathan volte, eu acho. O que o Ceará quer é receber o dinheiro que foi acordado. E o Santos diz que deve fazer esse pagamento amanhã. Então, enquanto esse pagamento não é feito, o Felipe Jonathan treina no Santos, mas ainda não é apresentado. Mas o Ceará já contratou o Carleto, que até se ofereceu para ir para o Santos, e vocês todos aqui que participam dessa live, vocês não quiseram o Carleto, ele foi para o Ceará. Então, assim, o Ceará não quer o Felipe Jonathan de volta, o Ceará quer o dinheiro. Então, aí fica nessa coisa de ameaça, vou te processar, então processa, porque processa que eu quero ver, não, eu vou te processar, então processa que eu quero ver. Fica nessa aí, mas foi assim com o Everson também, teve confusão, mas eu acho que não vai ter problema não, tá? Eu acho que vai chegar um acordo aí, e o Felipe Jonatas vai ser anunciado amanhã, né? O Matos Rodrigues Sacardo, por que a Rede TV não transmite o jogo dos Santos amanhã? Transmitiram dos Gambás. Então, Marcos, o problema é que é o seguinte, até onde a gente sabe, né, conversando com as pessoas da própria DAZN, a Rede TV assumiu um contrato ali com a DAZN para retransmitir um jogo da Sul-Americana por rodada, por semana seria, né? E a data que eles escolheram é sempre quinta-feira, pela grade de programação deles. Tudo bem que a Rede TV é um tamanho diferente, mas, por exemplo, a Globo, todo mundo sabe que transmite os jogos às quartas, às 9h30. Agora, 9h30, né? Jogos às quintas, a Globo não transmite normalmente. Então, assim, e a Rede TV estipulou que o dia para ela transmitir o futebol é a quinta-feira. Então, por isso, os jogos do Santos já estavam marcados para as duas terças, por isso que os jogos do Santos não estarão na Rede TV.
Então, essa que é a explicação, né? O Alerson Santos, né, perguntando do Felipe Jonatas e do Jorge. Olha, o Jorge é o seguinte, a gente está em cima dessa história, nossa repórter Gabriela Brino passou o dia tentando apurar todas as informações sobre esse caso. O Jorge já não está mais em Portugal, ele está no Rio de Janeiro, e daí, assim, é aquela história, a história do Pato, vamos tentar fazer um paralelo com o Pato, que eu disse aqui antes, né? O Pato, o Jorge, teoricamente, se livrou do Porto, né? Ele não tem mais o compromisso com o Porto liberou ele. Então, a partir do momento que ele é um jogador que está liberado, que alguém precisa chegar e fazer um acordo com o Mônaco e com os salários dele ali, ele foi para o mercado e tem mais clubes interessados. A gente até comentou aqui na última live e tinha a possibilidade do Flamengo. Teve torcedor aqui que escreveu que o Flamengo tinha desistido, mas assim, com o René, vocês concordam comigo que o Jorge está um passo acima que o René, né? Então, assim, o Jorge está no Rio, é uma possibilidade. O empresário do Jorge é um cara muito bem relacionado nos clubes do Rio, que é o Eduardo Duran. Então a gente tem que esperar aí, mas assim, não está descartado também não. Eu acho que assim, não seria o primeiro nome ali, acho que vão anunciar provavelmente primeiro mesmo o Felipe Jonatas e depois viria o Jorge, né? A Eric, o Júlio, o Zeque Costa, acabaram as contratações? Não acabaram as contratações, não. O Santos ainda busca um atacante aí no mercado, né? Falaram, até alguém perguntou ali do 9, do Jonas. Assim, ó, a gente já falou algumas vezes para vocês aqui de política do diário, né? Em que a gente sabe muitas coisas que são oferecidas ao Santos, mas a gente só procura fazer matéria no diário, publicar, se passar por um estágio mais para frente, né? Porque assim, iniciar uma conversa, iniciar uma negociação, aí tudo bem, aí a gente publica, porque todo dia o Santos recebe 10, 15, 20 ofertas de jogadores, né? Ainda mais com os empresários sabendo que o Santos está no mercado procurando um 9. O Jonas é um caso assim, ele não sai até onde a gente sabe, não tem possibilidade alguma dele sair do Benfica antes do final da temporada, temporada europeia, que é no meio do ano. Então, assim, não acho que viria para agora, eu acho que improvável a gente até especular muito sobre esse nome aqui, embora eu, como vocês, eu tenha visto que saiu publicado em outros lugares, mas, como eu disse, a nossa política aqui no Diário é um pouquinho diferente, né? Por que está demorando para o Santos pagar a multa do Felipe Jonathan? Porque, assim, precisa bater no banco ali, liberar 6 milhões e passar para a conta do Ceará. Se eu tivesse que fazer essa transferência, ia ser um pouco complicado também, ia demorar, viu? Então, é complicado. O Paulo Dantas está falando que o Santos ainda vai perder o Jorge, eu acho que é uma possibilidade. O Rafael Rocha pergunta do Jonas, acabamos de falar aqui. Luciana Maria, boa noite, manda um abraço para todos, santistas de Bocaina, um abraço para todo mundo aí em Bocaina. Fala para todo mundo acompanhar o diário aí, Luciana, por favor. O Toniel Silva, boa noite, Diário do Peixe, manda um salve para Ubatuba, Ubatuba. Sobre o atacante a gente falou aqui um pouquinho, né? Ubatuba, cidade, uma praia muito bacana. Diego Germano, não se iluda com o Jonas, o Santos não tem dinheiro nem para pagar o Felipe Jonathan. Diego, você tá numa linha boa aí de raciocínio, né? Paulo Dantas e o Jobson, ali que o Galo passou à frente do Santos contra a contratação. Então, na verdade, assim, o Santos, como todos os clubes, estão olhando para esses jogadores que se destacam no Campeonato Paulista, né? Alguns, por exemplo, como o Martinelli, que vocês sempre falam aqui, que embora tenha o meu mesmo sobrenome que eu, não é da família, é um cara que já tem um mercado um pouco maior, um cara que tem um mercado fora do Brasil, e fica difícil a concorrência. O Jobson não, mas assim, o Jobson já tinha se destacado no Náutico ano passado, está fazendo um campeonato bom, então assim, é normal que outros clubes procurem ali o Red Bull e tentem fazer um acordo com o jogador, né? Então, assim, e como a gente disse, o Diário, por exemplo, não publicou que não tinha nada avançado com o Jobson. Tem
interesse, como tem com outros jogadores também que estão se destacando aí no Campeonato Paulista, né? Allan Kardec tem fundamento? Adilson Santos, olha, a gente não sabe dessa notícia não, tá? O Leonardo Gosta também estava perguntando do Jobson. Paulo Dantas, é verdade que a conta do Santos está bloqueada, por isso não pagou o Felipe Jonatas? Na verdade, assim, o Santos teve alguns bloqueios, mas essa questão de bloqueio não interfere muito no negócio. Esses bloqueios são bloqueios judiciais através de liminar, que assim, a liminar 4 horas ela está valendo, 4 e 1, às vezes ela não está mais valendo, e depois 4 e 5 volta a valer de novo. Isso é muito. Eu acho que não é esse o maior problema, não. Jair Santana, a mesma conversa todo dia. Jair, desculpa, a gente tenta responder as suas perguntas aqui, mas assim, se o Santos não tem novidade, assim, a gente não pode fazer milagre. Embora muita gente ache que a gente é um veículo do Santos, a gente não é o veículo do Santos, a gente não é oficial do Santos, a gente tem ligação com o Santos, a gente comenta o que acontece lá. Por exemplo, hoje teve uma novidade, a gente comentou aqui há alguns dias sobre um entrave ali na negociação com o Sandri, né? Hoje teve uma reunião do pai dele com o gerente das categorias de base, o Marcos Maturana, a gente acabou de subir essa matéria aqui no Diário, e o primeiro contrato de profissional dele ali parece que foi encaminhado, basta só o Pérez dar o aval. O Sandri tem apenas 16 anos e tem contrato só de formação com o Santos, um contrato que venceria em janeiro do ano que vem. E nessa conversa hoje parece que eles alinharam ali alguns termos do contrato, e se o Pérez der ok, o Sandri vai assinar o primeiro contrato profissional com o Santos, o que é uma ótima notícia, que é um jogador que se destacou muito ali nos treinos, né? E o São Paulo elogiou muito ele, né? Então, assim, essa não é uma mesma conversa do mesmo dia, viu, Jair Santana? Milton Didone, esse Pérez deveria trabalhar no circo, Adson Rubim, e o atacante, quem pode ser? Então, a gente tem alguns nomes ali, o Adson, mas assim, enquanto não tiver um negócio mais encaminhado, fica ruim até a gente soltar aqui, tá? Diego Germano, quem fala a mesma coisa todos os dias? A gente, Diego, assim, eu queria ter uma informação nova para falar, mas assim, o que a gente tem, o que a gente sabe é isso aí, né? Flávio Barbosa, fiquei sabendo que o problema com o Jorge é a questão de valor de compra fixado no final do empréstimo, que eu sabe está pegando isso. Tem esse problema, a gente comentou também que tinha, mas agora o Santos também não é o único clube que está interessado nele também, né? Então tem isso também. O Alexandre Silva está aqui de Boicaino também, o Tadeu Bueno de Itapuã, Santa Catarina, o Sérgio Euclides da Cachoeira, Zona Norte de São Paulo, Moreno Mirim aí, Sérgio, conhece aí? Fernanda Lauck, Pogba da Vila, vamos falar do Pogba da Vila, que partida que fez o Jean Lucas sábado contra o Palmeiras, ganhou ali muitos pontos com o Jorge Sampaoli. Ele não pode jogar amanhã porque ele não foi inscrito na primeira fase da Copa Sul-Americana, mas a tendência aí é que ele comece a arrumar um lugar dele no time, né? Então, assim, eu queria até pedir a opinião de vocês aí. A gente estava comentando hoje em um grupo de Santista, né? O Jean Lucas, ele entraria na vaga do Diego Pituca ou ele entraria na vaga do Alisson com o Diego Pituca jogando um pouquinho mais recuado? O que vocês acham? Ou vocês acham que ainda não é hora do Jean Lucas ser titular no Santos, né? Queria uma opinião de vocês. Mauro Porto, se não fosse os valores altos do Allan Kardec, poderia ser o Pedro, tem alguém falando do Pedro, o Gilberto Santos até sondou ano passado, mas não avançou. E como eu já disse aqui em outros lugares, né, o Gilberto é um jogador que ele tem se dado bem em times médios, chega em times grandes, como o Santos é um time grande, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Gabriel Gomes Santana, quais posições São Paulo quer para fechar o elenco? Ele quer um centroavante de área, o Pérez falou isso, né? Ele, até onde eu sei, pelo que a gente ouve, ele não está muito satisfeito com o Felipe Cardoso, não, até porque o Felipe está sempre machucado, né? Continua machucado, está fora do jogo de amanhã, né? Então ele quer ter essa opção de ter um jogador com perfil desse, né? Felipe Castro dos Santos, por que ninguém fala do Caio Jorge? Olha, o Caio Jorge assim, até uma informação nova para vocês não falarem que eu só falo a mesma coisa sempre.
O Caio Jorge, assim, eu acho que ele está no radar do São Paulo e ele logo, logo deve ter uma chance. Por que eu digo isso? Porque o Caio Jorge e o Giovani, outros meninos dessa geração, foram convocados para o Sul-Americano Sub-17 e o Santos vetou a ida do Caio Jorge. Ele estava no banco no Clássico, né? O Santos liberou só o Giovani. Então, assim, por o Santos ter vetado uma ida para um jogador para o Sul-Americano, eu acho que é um sinal de que ele está nos planos ali para ser usado o mais rápido possível, né? O Jonas já jogou no Peixe muito fraco e velho. Então, o Jonas, eu falei aqui, comentei aqui, eu tenho um amigo que mora em Portugal que ele acha que o Jonas é o maior jogador de todos os tempos que passaram, que vestiram a camisa do Santos, para você ter uma ideia. Ele é torcedor do Benfica, ele é fã do Jonas. No Santos, realmente, ele pegou um momento muito ruim, né, do Santos e não deixou muita saudade, né? Então é isso, né? Ricardo Paula, Diário do Peixe traz as verdades, outros nem sabem, já dizem que contratou. Isso é um problema hoje de internet, rede social, e a gente tem uma política bem clara sobre isso, Ricardo. Assim, essas especulações que vocês veem, às vezes, em perfil de Instagram, em perfil no Twitter, a gente foge disso, tá? A gente não quer ganhar em clique, a gente quer ganhar com credibilidade. Esse é o nosso trabalho, né? Otoniel Silva, fecha logo o Felipe, porque dependendo do Copete e o Urim, estamos na roça. Realmente, Otoniel, vou aproveitar o seu comentário ali. O que foi o primeiro tempo do Copete no Clássico? Ele não acertou uma jogada. Depois ele melhorou um pouquinho no segundo tempo, né? Mas no primeiro tempo do Clássico, minha nossa, né? Marcel Mac, para mim Canindé poderia ser a mesma casa dos Gambás, né? O Canindé, eu acho que ele passa a ter o mesmo problema do Pacaembu, né? Ele não tem essa iluminação ali. E eu acho que nem Barueri tem. Então, assim, o Santos, hoje eu vi até um comentário do Pedro Dória, que é um gestor aí um membro do CG, que o Santos cogitava até o Morumbi e o Allianz Parque, né? Então, assim, o Santos quer, de qualquer forma, jogar em São Paulo. Vai ter que encontrar uma solução ali. Agora, eu já disse isso aqui antes, o Santos estava num consórcio lá com a Universidade Brasil para tentar a concessão do Pacaembu por 88 milhões, né? Nas próximas semanas deve ter de novo o leilão do Canindé. E, se eu não me engano, o preço está avaliado em 111 milhões, alguma coisa assim. Se o Santos tivesse um investidor, seria uma ótima saída o Santos conseguir ter o Canindé para ele, né? E eu digo por quê? Porque, assim, o Canindé talvez seja, assim, hoje, o estádio com a melhor logística em São Paulo é o Allianz Parque. Mas o Canindé, se o Santos tivesse, seria disparado melhor, porque ele tem ali terminal rodoviário intermunicipal, ele tem estação do metrô ali do lado, ele tem marginal com acesso para qualquer lugar da cidade, fora da cidade. Então, se o Santos tivesse essa possibilidade de fazer algum acordo com uma empresa, porque o Santos não tem dinheiro do Santos, né? Ele teria que arrumar uma W Torre da vida, igual o Palmeiras arrumou. E a Portuguesa a gente está vendo, né? A Portuguesa vai deixar de existir em 1 ou 2 anos, né? Tá? É o último colocado da Série A2 do Campeonato Paulista, teve eleição para presidente, não apareceu nenhum candidato. Então, assim, eu acho que o Santos tinha que tentar montar um projeto para pegar o Canindé. O estádio é muito bem localizado. Não sei se todo mundo conhece São Paulo, quem passou por São Paulo, mas, assim, o Canindé é muito bem localizado. Fica ali na alça de acesso no corredor norte-sul em São Paulo, do lado da Marginal. Como eu disse, tem estação de trem, estação de metrô, tem terminal rodoviário. Então, seria um grande negócio para o Santos, né? O Marcos Paulo Zanon está dizendo que o Gianluca joga demais. O Adaelson Nascimento, o Flamengo desistiu do Jorge. Adaelson, assim, essa questão de desistir, o Flamengo desistiu do Bruno Henrique umas 5 vezes, né? Isso faz parte de negociação, né? Uma hora você desiste, até com namorada, você quer arrumar uma namorada, tem hora que você fica insistindo, aí você, também, quer saber? Tchau para você, depois você volta de novo, não é bem assim, né, é uma negociação, às vezes funciona, às vezes não funciona, né?
O André Luiz Freitas está dizendo que ele é mais o Alisson que o Jean Lucas. O Otoniel Silva está dizendo que, ao contrário, que ele tem que entrar no lugar do Alisson. Jean Lucas e Pituca joga muito, moleque, está dizendo o Adson Rubim. Eugênio Goulart, porque o Santos não dá chance para o Diego Cardoso? Ele fez gol de novo, né? Essa é a pergunta do milhão. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Muita gente entra nas lives, né, perguntando desde o ano passado, né, perguntando por que o Diego Cardoso não tem chance. É assim, ó, desde que o Diego Cardoso subiu para o profissional do Santos, o Santos deve ter tido ali quase uns 10 técnicos. E ele não teve chance com nenhum. Então, assim, alguma coisa tem que ter. Então, assim, é difícil para a gente dar uma resposta de fora, mas alguma coisa deve ter. E até falando sobre esse negócio de dar uma resposta de fora, às vezes vocês perguntam algumas coisas, a gente não pode, né, não tem como até responder, mas, por exemplo, desde o começo do ano, esse ano, com o Sampaoli, nenhum treino do Santos foi aberto. A atividade. Vocês perguntaram para a gente, como é o treino do São Paulo? A gente vai falar para vocês como é baseado nas informações que os jogadores passam para a gente, que a gente ouve com o diretor, esse tipo de coisa. Mas ver o treino, ninguém viu. Então, é assim, e hoje, como é a véspera desse jogo contra o River Plate, não teve assim nem aquecimento, não teve entrevista coletiva, hoje não teve nada. Hoje o Santos foi completamente fechado, né? Tudo que envolveu o Santos hoje foi fechado. A gente tem algumas informações, já, por exemplo, a gente sabe que o Soteldo está liberado e treinou entre os titulares. Então, o time vai ser mais ou menos o que a gente esperava, né? Que Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Copete, Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches, Giamota, Delírio Gonzalez e Soteldo. Esse vai ser mais ou menos o time. Paulinho Lacerda, será que nem o São Paulo dá jeito no Rodrigão? Não dá. O Rodrigão fez um gol a favor e um contra na final do primeiro turno do Campeonato Paranaense. E depois o Curitiba e o Toledo foram para uma das piores disputas de pênaltis na história. De 12 pênaltis batidos, 5 entraram. Isso, assim, é histórico, né? O Amaral Moreira, Jonas começou arrasador no Peixe, depois estourou o joelho e não conseguiu voltar. É verdade, e o momento não era bom, né? O Aldo Ferreira de Assis, o Rodrigão já saiu, joga no Curitiba. Fez um gol contra e um a favor nesse final de semana aí. O Adson Micaelis, esse Flamengo é esperto, usou o Santos de barriga de aluguel, vai futar uma grana com o Jean Lucas no final do ano. Ainda vai recuperar o dinheiro do Bruno Henrique, jogada de mestre. Esse lance do Santos não ter fixado o passe do Jean Lucas esse lance foi ruim, mas acho que o Santos ganhou na troca do Ronaldo pelo Jean Lucas. Acho que o Jean Lucas é mais jogador que o Ronaldo, que viria no começo, né? Renato Cardoso, para mim, Canindé é a preferência. Eu acho que seria do caramba o Santos conseguir pegar o Canindé. O Bruno Afeche, esse volante jogador do Flamengo muito bom, poderia ser titular no lugar do Alisson. Aí a pergunta que eu fiz aí, o pessoal está começando a responder, né? O Edson Hilário está dizendo que o Canindé é da hora. Marinho Santista, Yaya Touré sem time, Podolski fim de contrato, bora inovar e atrair marketing. Marinho, assim, ó, a gente tem até um comentário. Não adianta trazer o Yaya Touré, o Ibrahimovic, não sei o que, o Santos jogar para 15 mil pessoas. É complicado, né? E daí, assim, não é culpa só da torcida, o Santos tem que fazer algum tipo de investimento também para levar o torcedor, melhorar as condições, melhorar a divulgação, oferecer mais serviços. Mas o torcedor tem que comparecer também ali. É uma balança que está muito, muito ruim para os dois, né? Flávio Barbosa, se não tentasse esse da Luz, tentar jogar em Barueri, ali tem muita torcida. Então, o único problema de Barueri é o acesso, né? É um pouco mais distante de São Paulo. Mas realmente a gente tem boas lembranças de Barueri. Eu logo que falo de Barueri, eu lembro de um gol de letra do Robinho na volta dele no Rogério Ceni. Vocês estão lembrados disso ou não? Aldo Ferreira do Canindé está precisando de uma reforma geral. Precisa, mas é o que eu disse, precisa de um investimento, né? Fabrício Bellini, o Santos não tem nenhuma chance de contratar o Jean Lucas no final do empréstimo? Chance tem, só que assim, ainda mais se ele se destacar, o Flamengo vai colocar o preço lá em cima, porque ele é jovem, né? O Márcio Roberto Ferreira está dizendo que seria uma boa o Canindé.
Paulo Dantas, existe a possibilidade de Santos perder o Felipe Jonathan? Acho que não. O Admilson Santos, eu sei onde é o Canindé, seria ótimo. O Pedro Lima, pegar o Canindé furada, estádio azarão. O Pedro, na verdade é o seguinte, se o Santos pegasse o Canindé, ia ter que destruir o que tem lá, né, e construir um estádio novo no local, e daí, quando fosse construir o estádio novo, ele podia desenterrar o trator que ficou lá embaixo do campo, e parece que dá azar, né. Marinho Santista, Gianluca joga muito, eu também gostei. Alexandre Molinari, Matera, a maior torcida fora de São Paulo e no Paraná. Realmente, Alexandre, assim, a gente tem o nosso mailing no diário para os torcedores receberem as notícias do diário em primeira mão, e assim, tem muito torcedor do Paraná, muito mesmo, muito mesmo. Então, assim, até vou repetir o número aí, vou falar pela primeira vez, na verdade, o número do diário. Quem quiser receber nossas notícias em primeira mão, é só mandar um WhatsApp para a gente com o nome e a cidade, para o número 013 99205 3637, 013 99205 3637. Manda só seu nome, sua cidade, a gente cadastra aqui, é um serviço gratuito, você recebe as notícias do diário em primeira mão, né? E assim, tem muito torcedor do Paraná mesmo. Paraná, o Santos poderia jogar, tem Londrina, mandar alguns jogos aí no norte do estado, porque realmente tem muita gente mesmo. O Alisson Brandão de Marília está lá, o Michel Silva está aqui também, o Aldo Ferreira de Assis, esse Diego Cardoso só joga bem em outros times, já foi emprestado algumas vezes. Em alguns times ele nem jogou tão bem, né? No Bragantino ele não foi tão bem, em Vila Nova foi razoável, né? Então é isso, né? Sérgio Euclides de Souza, e as categorias de base como estão? Vocês têm acesso? Sim, a gente tem a maior cobertura das categorias de base do Santos. Eles se representaram na semana passada, houve mudanças de técnicos ali, né? O Santos trocou vários técnicos, até o Luciano Santos, que foi o técnico aí do Rodrigo, tal, estava com eles desde o Sub-11, foi demitido. Então o Santos vai estar com o Emerson Balil, que foi o técnico na Copa São Paulo, no Sub-15, vai estar com o Márcio Grigio, que era do São Caetano, no Sub-17, e vai estar com o Márcio Zanardi no Sub-20, né? O treinador que era do Guarani, assumiu agora. Então o Santos está com... E a gente cobre bastante as categorias de base do Santos, sim. Vamos lá. O Clássio J. de Oliveira, haja coração amanhã. O Adaelson Nascimento, Canindé é monstro. Marcelo Bastos, chegando agora de Portland, Oregon. Sobre contratações do Ceará, não pagaram o Ceará ainda não, e contratação não tem muito não, viu? Não perdeu muita coisa nesses pontos não, né? Roberto Oliveira, cheguei agora e não entendi sobre o Canindé. Não, Roberto, não tem nada o Canindé, só uma sugestão minha, assim, que se o Santos não vai poder pegar o Canindé ou o Pacaembu, não vai poder usar o Pacaembu no Campeonato Brasileiro, porque o Pacaembu não atende o manual de licenciamento da CBF, e o Santos fez uma proposta na licitação ali do Pacaembu, o Santos poderia pensar num projeto para o Canindé que vai para leilão agora em março, é só isso. Pegar essa Universidade do Brasil que estava junto com o Santos no projeto do Pacaembu e tentar alguma coisa, porque o Canindé é um estádio que tem uma localização muito boa em São Paulo, e a Portuguesa, infelizmente porque eu gosto bastante da Portuguesa, vai acabar, está caindo para a terceira divisão do Campeonato Paulista, né? Teve eleição para presidente e não apareceu nenhum candidato, então esse é o problema, né? O Rafael Souza Cruz está dizendo que a Arena para o Barueri seria uma boa também. O Edson Cruz, se pegássemos o Canindé, teríamos atrativo de um clube que atrai sócios. Que eu não sei como está o Parque Social do Canindé ali, né? Está complicado também. O Eugênio Goulart está dizendo que acha o Jean Lucas completamente diferente do Alisson, está mais para o estilo Pituca. Então, Eugênio, a minha posição é mais ou menos como a sua. Só que eu vejo, por exemplo, principalmente nesse estilo do Sampaoli, o Pituca fazendo a posição do Alisson e o Jean Lucas fazendo a posição do Pituca. Eu acho que é possível a gente pensar isso mais para frente. João Marcelo Patrão, e o patrocínio Master? A conversa lá com a Betway está andando, mas é complicado, né? Alexandre Augusto, vai ter transmissão ao vivo, Santos e River?
vai ter transmissão só pelo serviço lá da DAZN, de streaming no YouTube, e o Santos vai disponibilizar nas plataformas do Santos, nas redes sociais. Diego Lopes Mataruco, você acha que o Santos passa amanhã? Diego, com todo respeito e sem menosprezo algum, é obrigação o Santos passar pelo River Plate do Uruguai. E eu acho que vai passar sim, acho que passa bem. Embora o Santos amanhã deve ter, eu sou ruim de conta, mas ele não vai ter os dois zagueiros que estão machucados, o Luiz Felipe e o Lucas Veríssimo. Não vai ter o Ourinho, lateral esquerdo, suspenso, porque foi expulso. Não vai ter o Cueva e o Rodrigo. O Cueva porque não está inscrito e o Rodrigo porque cumpre suspensão. E não vai ter o Felipe Cardoso, que está em transição ali no DM. Então, são 6 jogadores que poderiam ser úteis ali para o São Paulo e que o Santos não vai ter. Hoje, até teve uma hora que admito que bateu uma preocupação ali, que eu estava olhando qual seria o time, tinha uma dúvida se o Soteldo poderia jogar ou não, e daí, assim, as opções para se o Soteldo não jogassem eram Arthur Gomes e Sacha. Aí me preocuparia um pouquinho, mas acho que o Santos tem condição sim. O Ricardinho Souza está dizendo para o Santos ir para Barueri, é uma possibilidade. O Edson Viviana, a Rede TV não vai transmitir. Às 5-0 amanhã, está dizendo a Érica e o Thiago Alves. O Sérgio Euclides Souza repete o número do diário 013, que é o código diário do Santos, 99205-3637. 013 99205-3637. Ricardo Paulo, estou gostando da raça que o Santos está jogando. Realmente isso também que assim, o que vocês chamam de raça, eu chamo de intensidade. O Santos realmente está com uma intensidade, brigando por todas as bolas, tá gostoso de ver, sim. Rafael, eu acho que isso é uma teoria da conspiração ali, que o Santos está esperando fechar com o Jonathan, com o Jorge, para liberar o Jonathan. Assim, acho que isso não se faz, inclusive, tá? Porque assim, o Felipe Jonatas, desde segunda-feira, está treinando no Santos. Ele se despediu do Ceará, o Ceará contratou outro jogador. Então, assim, eu acho que, entre outras coisas, acho que isso é uma coisa que não... Assim, as informações que a gente tem são de que o São Paulo gostou dos primeiros treinos do Felipe Jonathan. Ele ficou bem otimista ali com o que viu, um garoto de 20 anos ainda. Eu acho que de todas essas contratações que o Santos fez ali, talvez seja o que tem a maior potencial de retorno numa negociação futura. Então, eu não abriria a mão do Jonathan, não. Do Felipe Jonathan, não. Então, vamos esperar, né? Carlos Sanches joga amanhã, Roberto Takushi treinou hoje no time titular. Wilson Lopes, por que o Pérez não recorre na FPF para adiar datas para ficar sem os gregos na SEMI? Isso é uma... Até para encerrar, né? Isso é uma nota que a gente subiu hoje no diário. Não é semi, Wilson, é o seguinte: o primeiro jogo do mata-mata das quartas de final do Paulista vai ocorrer no meio de 2 datas FIFAs. Então, assim, o jogo está previsto para o final de semana ali do 23 e 24. Hoje seria Red Bull Brasil versus Santos em Campinas. Esse primeiro jogo seria 23 a 24 de março. E tem data FIFA no dia 22 e 26. No dia 22, tem jogo do Uruguai, tem jogo da Venezuela. E esses 2 times só jogam no dia 22. E jogam perto. O Uruguai joga no Uruguai, a Venezuela joga na Argentina. Então, hipoteticamente, se o Soteldo e o Carlos Sanches forem convocados, e o jogo do Santos, por exemplo, for no dia 24, dá para eles saírem no sábado, principalmente o Carlos Sanches, que não tem jogado, tem sido convocado, mas não tem jogado no Uruguai, daria para ele sair do Uruguai no sábado, se apresentar na concentração e jogar no domingo mesmo de Soteldo. Sai da Argentina no sábado, vai para a concentração e joga no domingo. Os problemas maiores são para o Delis Gonzalez, e esse é um problema porque ele é um dos principais jogadores do Santos na temporada, e o Cueva. No dia 22, inclusive, tem o jogo do Paraguai contra o Peru. Um vai jogar contra o outro ali. Só que esses 2 também têm amistosos no dia 26. Então, esses estão fora. Se eles foram convocados,
e eles estão fora desse primeiro jogo, que seria contra o Red Bull Brasil, no dia 24 de março, né? E ainda tem as possibilidades ali de Felipe Aguilar, um pouco mais, Copete um pouco menos. A Colômbia também joga nessas duas datas, então, por exemplo, se o Felipe Aguilar for convocado, ele também desfalca o Santos no primeiro jogo do mata-mata ali das quartas de final, que hoje seria contra o Red Bull Brasil, né? O Claudinei Novas, um abraço, Caxias do Sul. Você sabe qual o número de torcedores na capital santista? João Marcelo, olha, pelas últimas pesquisas, se fala em 3 milhões na grande São Paulo ali, 3 milhões de torcedores, né? Mas pesquisa a gente está acostumado a ver aí em eleição presidencial que não diz muita coisa, né? Ricardo Paulo e o Everson, goleiraço, hein? Rapaz, assim, a gente até subiu uma matéria no diário e também a última coisa antes de encerrar, o Everson sábado, ele foi bem com o pé, foi bem com a mão, e ele mostrou ser um cara muito inteligente, que ele que fez uma leitura de jogo, que até o São Paulo falou sobre isso na coletiva depois do jogo, porque o Yuri estava fazendo aquele papel que o Alisson está acostumado a fazer quando o Santos joga com 2 zagueiros, que é entrar entre os zagueiros para receber a bola e começar jogadas. E o Everson falou para o São Paulo que não estava funcionando, que não estava encaixado no esquema do Palmeiras, e pediu para o São Paulo adiantar o Yuri e ele fazer esse papel de pegar a bola entre os zagueiros. O São Paulo aceitou, mas foi legal que ele mostrou uma consciência tática ali muito bacana também e fez uma grande partida, né? Então tem isso também, né? O Ramar Cardoso, um abraço para todo mundo de Taubaté. Rafael Almeida, Cueva se escondeu contra o Palmeiras, não foi bem realmente, isso é uma preocupação, ele não tem jogado tão bem. O Pedro Lima está dizendo que o Santos podia contratar o Osman, do Red Bull Brasil. O Santos já sondou esse jogador lá atrás, não contratou. O Benfica acabou de vencer 4-0, gol do Jonas, o Roberto Borges está dizendo. O Jonas, é o que eu disse, o Jonas é muito ídolo no Benfica. Quem mais está aqui? Amaral Moreira, o problema do Cueva é que o Santos não tem centroavante, ele fica sem referência. Não acho que é isso não, viu, Amaral? Ele cometeu muito erro técnico ali no jogo. Muito. No primeiro tempo, o Cueva teve envolvido em muita falta. Ou era falta nele ou falta dele. Mas ele teve muito erro de fundamento, erro técnico ali. Isso é uma preocupação realmente, né? Hoje no Goulart, da Embaixada de Natal, um abraço para todo mundo aí em Natal. O Mike Gonzalez está falando da Arena Barueri também. Humberto Júnior está aqui, boa noite. Gente, 37 minutos, sem contar os minutos da primeira live que travou. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês aqui. A gente beirou 200 pessoas em boa parte aí da live, né? Mandar um abraço para minha amiga Kátia Álvares, que entrou também hoje. Ela não deu audiência para a concorrência, deu um apoio moral aqui para o Diário. Então, queria agradecer a participação de todos vocês aqui e torcer para um grande jogo amanhã, o Santos conseguir essa classificação que é importante. O Santos precisa fazer uma boa campanha na Sul-Americana, é um título com esse nome, é um título inédito, seria muito importante para o Santos ganhar, acho que o São Paulo está de olho nisso, e para quem não acompanhou o começo da live, vamos falar assim, Felipe Jonathan, Santos promete pagar amanhã, ele está treinando, o Jorge está no Rio, o Santos está tentando negociar, Pato só se conseguir a liberação na China, Pacaembu está vetado para os jogos do Campeonato Brasileiro, o Santos vai ter que encontrar uma alternativa em São Paulo. Sandri teve uma reunião hoje e avançou, deve assinar o primeiro contrato de profissional com o Santos nos próximos dias, e o time amanhã deve ter Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Copete, Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota, ou Jean Messi, como vocês queiram, Delis Gonzalez e Soteldo. É com esse time que o Santos vai para cima do River Plate, 19h15, transmissão na DAZN, no canal no YouTube e também nas redes sociais do Santos. Bora lá assistir esse jogo, torcer e vamos desejar uma boa semana aí para todos nós santistas. Um abraço a todos vocês, até mais.